Olá, meu nome é Roger Menezes. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sobrenatural. E neste vídeo estarei contando mais uma história sobre lobisomens. Mas antes, vamos para o anúncio dos produtos patrocinadores deste canal. Tem um link aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo que dá acesso ao e-book grátis Lobisomem, Casos Verídicos, que conta relatos da aparição desse monstro nos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia. Tem outro link que dá acesso a Lobisomem, o livro dos licantropos. São mais de 100 páginas contando relatos da aparição desse monstro em várias áreas do planeta, bem como falando sobre a diferença entre a licantropia mística e científica. Lobisomem, o livro dos licantropos. E por falar em lobisomem, apresento o livro dos monstros, que assim como Lobisomem, o livro dos licantropos, o livro dos monstros é um manual de criptozoologia que dá direito a certificado de conclusão. Apresento o mais recente lançamento do canal Sobrenatural, Lobisomem, Casos Reais, que conta sobre a aparição dessa criatura nos 23 estados do Brasil. Lobisomem, Casos Reais, tem 126 páginas. Vale a pena conferir e adquirir. Pois muito bem, vamos para a história de hoje. Eu fiz algumas anotações que eu vou seguir o roteiro para não esquecer de algum detalhe importante sobre essa história. Veja bem, essa história se encontra na minha apostila Lobisomem, Casos Reais, ok? Veja bem, isso foi em Rondônia, Amazonas, fronteira daquela região, a fronteira. Era Réveillon de 2017. Pois muito bem, essa história foi contada a um repórter por uma policial, uma mulher policial. Veja bem, nesse local ficava uma equipe de 10 policiais, certo? Nos alojamentos. E o trabalho deles era cuidar, né, de algum ataque, de um eventual ataque de um animal selvagem, ou também cuidar da questão do tráfico de drogas naquela região, naquele local. Pois muito bem, foi quando chegou um sujeito que morava naquela região. Ele chegou de carro no local, assombrado, e contou a história que eu vou relatar para vocês agora. Veja bem, ele estava tentando atravessar a ponte, fazer a travessia da ponte, da ponte da fronteira. Foi quando ele viu um lobisomem atacando uma vaca. Ele viu a criatura, ele atacou a vaca, certo? Ele derrubou a vaca, ele mordeu o pescoço da vaca, sangrou a vaca. Depois que ele bebeu o sangue da vaca, ele passou a devorar o corpo do animal. Veja bem, o sujeito parou o carro porque ele ia atravessar a fronteira, ele ia atravessar a ponte, certo? A criatura se encontrava exatamente próximo do outro lado da ponte, e foi onde ele atacou o animal. E lá, após atacar, morder a jugular da vaca e beber o seu sangue, ele passou a devorar o corpo do animal. Gente, esse senhor, ele parou o carro dele, ele parou a caminhonete dele e ficou observando a cena que se desenrolava na frente dele. Aquela cena de terror que se desenrolava na frente dele. Ele contou no relógio dele o tempo. O lobisomem passou exatas 3 horas devorando o corpo desse animal, o corpo da vaca. 3 horas. Aí você me pergunta, de que tamanho era o estômago dessa criatura? Eu não sei. Ele devorou
praticamente de 80 a 90% da carne do corpo da vaca. Foram 3 horas devorando, arrancando pedaços enormes com as suas presas, com seus craninos gigantescos. O homem passou 3 horas observando aquilo. Depois de 3 horas, quando o lobisomem tinha acabado de devorar a vaca, foi que ele despertou para a situação e ele viu que estava correndo perigo. Então ele volta novamente pela ponte e vai em direção ao alojamento onde ficavam os policiais e contou toda a história, né? Essa história que eu acabei de relatar para vocês. Bom, vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Eu vou ficar por aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo.